Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá, dando continuidade à nossa segunda aula sobre estrutura atômica. Essa é a nossa terceira aula online. Quem vos fala é a professora de Química, Laudiane Machado. Tudo bem com vocês? Satisfação em estar gravando mais essa videoaula. É a nossa terceira videoaula, ok? E eu tenho a apresentar a vocês esse cara bem-humorado aí. Ele é tão bem-humorado que ele nem quis olhar para nós. Ele tá de ladinho para não se chatear. Tá? Olha só o que esse humorista propôs. Ele veio dizendo para nós que o átomo ele é maciço e constituído por um fluido de carga positiva, no qual estão dispersos elétrons. Epa, peraí, professora. Mas se o modelo atômico de Dalton diz que o átomo é indivisível e imutável, e a menor parte de uma determinada matéria, como é que agora esse bichinho aí, esse átomo é constituído de outra coisa já? Sendo que ele é a menor porção de uma matéria? Exatamente isso. Ele veio propondo pra gente que o átomo, ele constituía a matéria, mas que ele era constituído de alguma coisa também. Foi aí que depois de vários estudos, como por exemplo, lá na Grécia Antiga, de Tales de Mileto, que afirmou, né, que a matéria tinha uma natureza elétrica, com base no simples experimento que ele fez, esfregando uma lã em um ambar, e ele viu que essa lã ela atraía algumas folhas secas. Depois de Benjamin Franklin determinar que existem dois tipos de carga elétrica, no qual ele determinou arbitrariamente positiva e negativa. E também depois da descoberta dos elétrons, que foi com base no experimento realizado com raios catódicos, que foi similar a esse experimento aí, similar, tá, pessoal? Não foi esse experimento realizado, não. Esse experimento aí, ele é simplificado. Vocês não estão vendo essas cargas positivas e muito menos essas cargas negativas nesse experimento, tá? Quando, em 1878, veio William Crookes e construiu um aparelho para estudar melhor a emissão de raios catódicos. O que ele fez? Em uma extremidade, ele colocou o ânodo, em outra extremidade, ele colocou o cátodo. Com base em uma série de experimentos que ele mesmo realizou, ele percebeu que havia uma descarga elétrica através de gases rarefeitos. Com base nessa experiência, que ele percebeu que os raios catódicos, eles eram retilíneos, eles tinham uma determinada massa e eles tinham uma carga negativa. E aí foi que entrou o nosso amigo DJ Thomson, em 1897, juntamente com Rutherford, né, que era um físico não vai sair, galera. Mas tá. Neozelandês, agora saiu, beleza? Neozelandês. Ele afirmou que existia uma relação entre a carga e a massa das partículas dos raios catódicos. Verificando que essa relação era uma constante, ele chegou então à conclusão de que essas partículas elas estavam presentes em qualquer tipo de matéria e que essa partícula
uma partícula elementar, ou eram partículas elementares denominadas de elétrons. Exatamente. Agora vamos para esse exemplo aí. Utilizando esse tubo de raio catódico modificado, em que o cátodo era uma placa de metal perfurada, Eugen Goldstein observou uma luminosidade através do cátodo. Tudo bem? Que essa luminosidade era denominada, ou, poderia ser chamado essa luminosidade como raios canais. E esse conjunto de raios canais, eles produziam raios, ou a emissão de partículas que estavam imersas com carga, com massa. A carga aí, no caso, era carga negativa, e que elas sofriam um desvio em direção à placa positiva, e que esses raios provenientes, por exemplo, do hidrogênio, ele apresentavam a carga positiva. E essa carga positiva foi denominada de prótons. Então, no experimento de Goldstein, foi descoberto uma partícula positiva, porque a partícula negativa já havia sido descoberta há um certo tempo atrás e tinha sido denominada como elétrons. Quando Goldstein realizou esse experimento químico aí, com tubos de raios catódicos, e ele observou que, com uma determinada pressão, havia uma emissão ou uma atração dos polos, e que um feixe de luminosidade era emitido de um polo para o outro, ele concluiu que existia elétrons e prótons, e que os elétrons eles estariam mergulhados em uma certa quantidade de prótons, tá ok? Então, a matéria era constituída por prótons, e havia alguns elétrons imersos nessa substância. Imaginem aí vocês, nós estamos falando de um pudim. E nesse pudim nós colocamos alguns elétrons. Esses elétrons no pudim, ele pode ser representado por ameixas, sendo que o pudim representava toda a massa de carga positiva, tá? Falando novamente, aquelas ameixas representavam as cargas negativas. Então, com base nesses experimentos com tubos de raios catódicos, J.J. Thomson concluiu que o átomo ele era constituído, todo o seu interior era constituído de massa positiva e tinha algumas cargas negativas imersas a ela. Por isso que eu mostrei essa imagenzinha aí, onde você está vendo um átomo e toda essa parte mais escura dessa bolinha aí são cargas positivas, ou chamadas de prótons. E esses representados nessas bolinhas amarelas seriam os elétrons, ok? Observou assim o aparecimento de um raio luminoso no sentido oposto dos elétrons e concluiu que os componentes desse feixe deveriam ter uma carga positiva. Esses componentes foram denominados de prótons. Olha só, pessoal, a massa de um próton é 1.836 vezes maior do que a massa de um elétron, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ficar somente na explicação sobre a natureza elétrica da matéria e dentro desses experimentos, até a conclusão de que
O modelo atômico de Dalton, que não propunha nenhuma constituição para o átomo, foi totalmente modificado. Foi proposto, então, que o átomo ele tinha uma natureza elétrica, que ele tinha partículas elétricas. Essas partículas foram arbitrariamente chamadas de positiva e negativa, e posteriormente veio uma denominação para essas partículas positivas e para essas partículas negativas. As partículas positivas, elas são chamadas de prótons, e as partículas negativas, elas são chamadas de elétrons. Ok? Então, um beijo para vocês. Na aula que vem, nós vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Eu irei passar agora para vocês um videozinho bem interessante falando sobre o modelo atômico. Peço a vocês que assistam essa minha videoaula até o final. Logo em seguida, vocês vão assistir o videozinho que eu vou passar para vocês, e que vocês façam atividade voltada para esse modelo atômico do DJ Thomson, ok? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou aqui. Me chamem no PV, que eu estou à disposição de vocês, tá ok? Um beijão e um abraço.